Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na Filadélfia, em um bairro modesto onde os prédios de tijolos vermelhos ainda carregavam as marcas do tempo, o restaurante de Tom Bennett era um refúgio de tranquilidade. As mesas de madeira polida, as paredes adornadas com fotografias antigas da cidade e o aroma reconfortante de molhos fumegantes e pão quentinho davam aos clientes a sensação de estarem em um santuário. Todos conheciam Tom, um homem discreto e sorridente, sempre pronto para oferecer uma palavra gentil ou uma dica culinária. Todas as manhãs ele chegava antes do amanhecer. O som das facas na tábua de cortar, o chiado da água fervendo e o crepitar do forno eram uma melodia reconfortante, quase terapêutica para ele. Mas por trás de seus movimentos meticulosos e aparente calma, havia um segredo. Porque Tom Bennett nem sempre fora esse cozinheiro atencioso e humilde. Antes de pendurar o avental, ele servirá seu país nas forças especiais dos Estados Unidos, nas zonas de conflito mais perigosas do Oriente Médio. Seu corpo ainda carregava as cicatrizes invisíveis do combate, a tensão muscular, os reflexos ultra-rápidos, o olhar atento ao menor movimento suspeito. Ele liderara missões que exigiam nervos de aço, enfrentará situações em que um erro significava morte, não só para si mesmo, mas também para seus companheiros de equipe e civis inocentes. Durante a guerra, Tom recebeu diversas condecorações por bravura, incluindo uma medalha prestigiosa, símbolo de sua coragem e audácia. Mas ele jamais exibiu essas honrarias em público. Mantinha-as trancadas em um pequeno baú, uma lembrança silenciosa do que fora e do que jamais desejaria voltar a ser. A violência, as estratégias mortais, a guerra, tudo isso pertencia a outro homem, um homem que Tom escolhera deixar para trás. Após deixar o exército, ele desejava uma vida simples, longe dos horrores e do medo constante. Conheceu Emily, uma mulher gentil, perspicaz e vibrante. Ela o aceitou com seu passado complicado, sem jamais tentar investigar a fundo. Juntos construíram este pequeno restaurante, onde cozinhar era sua arte e onde cada prato cuidadosamente preparado se tornava um ato de paz e reconciliação com o mundo. Mas a paz é frágil. Tom sabia que podia ser destruída num instante. Cada cliente, cada ruído estranho na rua, cada movimento repentino perto da esposa podia despertar o homem que ele fora um dia. Ele aprenderá a controlar essa parte de si, a deixá-la adormecida, a usar suas habilidades apenas quando absolutamente necessário. Mas algumas situações, algumas provocações não toleravam paciência. E Tom Bennett, o cozinheiro simples de olhos gentis, nunca se distanciava completamente do agente das forças especiais que um dia fora. Naquela noite, no silêncio do restaurante quase vazio, ninguém poderia imaginar que por trás do sorriso sereno de Tom se escondia um guerreiro capaz de tudo para proteger aqueles que amava. Ninguém, exceto talvez sua esposa Emily, que às vezes sentia aquela tensão invisível, aquele arrepio no ar, quando seu marido se transformava no guerreiro que um dia fora. A chuva caía suavemente sobre Filadélfia, criando um ritmo constante contra as janelas do pequeno restaurante de Tom Bennett. Os postes de luz refletiam lampejos de luz nas calçadas molhadas e lá dentro, a atmosfera era calma, quase silenciosa. Tom limpava uma tábua de corte pela última vez enquanto Emily estendia toalhas de mesa limpa sobre as mesas. De repente a campainha tocou estridentemente. 3 homens entraram rindo, ainda com o cheiro de álcool impregnado neles. Eles vagavam entre as mesas, esbarrando nas cadeiras, zombando dos clientes e deixando um rastro de medo e desconforto. Ei, olhem só para aquela mulherzinha, gritou um deles, apontando um dedo zombeteiro e agressivo para Emily. Ele agarrou a bolsa dela e puxou com força. Emily recuou instintivamente, mas seu grito abafado ecoou pelo cômodo. Tom sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Seu coração estava acelerado, mas seu rosto permanecia impassível. Essa calma enganosa era apenas a superfície. Sob essa aparente serenidade, a adrenalina corria solta. Os músculos se tensionavam e os instintos de soldado dentro dele ressurgiam. Deixe-a em paz. A voz de Tom era baixa, mas cada palavra vibrava com autoridade. Os 3 homens caíram na gargalhada, convencidos de que estavam lidando apenas com um cozinheiro comum. Um deles deu um passo à frente, de forma mais provocativa. Em uma fração de segundo, Tom se moveu. Não foi um movimento impulsivo, mas calculado, rápido e preciso. Ele agarrou o braço do homem que havia tocado em Emily, derrubou-o no chão com uma técnica perfeita de desequilíbrio e voltou-se para os outros 2. Cada gesto denunciava sua experiência militar, antecipação, estratégia, controle total.
Emily deu um passo para trás, sem fôlego e incrédula com o que via. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e admiração. Ela nunca tinha visto Tom assim, e sentiu uma onda de orgulho misturada com preocupação. Os homens, atordoados e em choque, levantaram-se com dificuldade, percebendo que haviam enfrentado alguém muito mais perigoso do que imaginavam. Sua arrogância e ignorância despertaram um fantasma da guerra, um homem que não tolerava nenhuma ameaça à sua família. Um silêncio pesado e carregado de tensão tomou conta do restaurante mais uma vez. Tom respirava devagar, controlando o coração, que ainda batia acelerado. Emily se aproximou e sussurrou: Tom, eu... Mas ele colocou a mão no ombro dela e balançou a cabeça levemente. Sem palavras por enquanto. A ameaça havia passado, mas a tempestade talvez não tivesse acabado. No fundo, o soldado dentro dele sabia que aquela noite era apenas o começo. Os homens não o haviam esquecido. E Tom Bennett, o cozinheiro simples, sabia que em breve teria que mostrar a todos que por trás daquele avental se escondia um guerreiro que não perdoaria. Os três homens ainda cambaleavam, recuperando o equilíbrio, o riso zombeteiro substituído por surpresa e medo. Tom permaneceu ereto, cada músculo tenso, o olhar penetrante fixo neles. Ele não era mais apenas o cozinheiro do bairro, havia se tornado novamente o homem das forças especiais, aquele que o mundo jamais deveria ter provocado. Aconselho vocês a irem embora. Agora. Sua voz era gélida, quase ameaçadora. Ele deu um passo à frente, e cada um deles recuou instintivamente, pressentindo instintivamente o poder concentrado naquele corpo calmo, pronto para explodir. Um dos homens, o mais ousado, zombou. Ah, você é só um cozinheiro, cara. Acha mesmo que pode nos deter? Tom não respondeu com palavras. Seu corpo se moveu com precisão militar. Em menos de 2 segundos, agarrou o braço do homem que se aproximava, torceu seu pulso com um movimento rápido e perfeito, e o derrubou no chão. Os outros 2 recuaram em espanto enquanto ele se virava para eles com uma calma arrepiante. Cada gesto denunciava anos de treinamento, equilíbrio perfeito, antecipação dos movimentos inimigos, força controlada. Não se tratava de um ato de violência excessiva, mas de uma neutralização rápida e metódica. Os homens gemeram, surpresos e humilhados, incapazes de se levantar imediatamente. Emily, ainda tremendo, correu em direção a Tom. Tom, foi incrível, disse ela com a voz embargada pela emoção. Seus olhos buscavam nos do marido explicações que ela não ousava proferir. Tom assegurou delicadamente, sem nunca desviar o olhar dos homens no chão. Está tudo sob controle. Sua voz era suave para ela, mas cortante para eles. Eu não queria que isso fosse mais longe, mas se vocês me obrigarem, posso fazer com que se arrependam de cada segundo. Um silêncio sepulcral tomou conta do restaurante. Os homens ofegantes perceberam que haviam subestimado alguém que consideravam fraco. Cada risada, cada palavra zombeteira transformará-se em humilhação e medo. Foi nesse momento que a verdade começou a se infiltrar na mente das testemunhas silenciosas. Ele não era apenas um simples cozinheiro. A calma calculada, a rapidez e a eficiência de seus movimentos revelavam um passado militar extraordinário. Emily olhou para Tom com olhos cheios de admiração e preocupação. Tom, quem é você de verdade? Sussurrou ela. Tom olhou para ela e sorriu levemente, um sorriso triste e carregado de lembranças. Alguém que você sempre conheceu, mas nunca realmente viu. Os homens, agora amontoados no chão, perceberam que haviam despertado algo perigoso. Eles não tinham atacado apenas um cozinheiro, haviam despertado um guerreiro, e esse guerreiro não mostraria misericórdia. Poucos minutos após a altercação, o som de uma sirene quebrou o silêncio pesado do restaurante. A polícia chegou, escoltando os 3 homens, ainda atordoados e cobertos de hematomas. Testemunhas os observavam atônitas. Ninguém acreditaria que um simples cozinheiro pudesse subjugar 3 homens com as próprias mãos. Tom ergueu as mãos calmamente com o rosto ainda impassível. Está tudo sob controle, repetiu. Os policiais trocaram olhares perplexos, notando a serenidade incomum do homem diante do que parecia ser uma situação violenta. Os homens, agora sentados na calçada do lado de fora, começaram a contar sua versão dos acontecimentos. Mas suas histórias eram incoerentes, pontuadas por risos nervosos e grunhidos. Um deles murmurou: ele não é só um cozinheiro, ele... Mas parou percebendo que havia revelado demais. Emily aproximou-se da polícia tremendo, mas determinada. Meu marido só estava nos protegendo, disse ela. Ela sentiu o olhar dos policiais sobre ela, curioso, mas cético. Aos poucos, os detalhes começaram a surgir. A força, a precisão e a velocidade de Tom eram incomuns.
Um dos policiais sussurrou para um colega: esse cara, ele foi treinado em algum lugar. Não pode ser natural. Tom, por sua vez, permaneceu em silêncio. Sabia que seu passado logo viria à tona. Servirá nas forças especiais, realizará missões que poucos poderiam imaginar e receberá condecorações por bravura. Tudo isso permanecerá um segredo que ele jamais compartilhara, até que a situação o exigiu. Quando a polícia começou a examinar os ferimentos dos homens e as gravações das câmeras de segurança do restaurante, certas pistas revelaram um domínio extraordinário das técnicas de imobilização. Rumores começaram a circular. O simples cozinheiro talvez não fosse tão simples assim. Emily olhou para Tom com os olhos cheios de orgulho e medo. Eu sabia que você tinha um passado, mas eu não sabia. Tom a abraçou forte, com um sorriso triste nos lábios. Esse passado não me define, mas me protege. E sempre protegerá você. Lá fora, os 3 homens estavam agora pálidos como a neve, percebendo que acabavam de provocar alguém que não perdoaria. O medo havia substituído a arrogância, e a reputação de Tom começava a mudar, lenta mas seguramente, na vizinhança. O restaurante havia se acalmado, mas a paz de Tom permanecia frágil. Ele sabia que rumores se espalhariam e que seu passado, há muito enterrado, agora seria o assunto da cidade. E ele já se preparava para enfrentar aqueles que ousassem questionar sua família ou sua segurança. Na manhã seguinte, o bairro fervilhava de rumores. Todos falavam do cozinheiro que derrubou 3 homens com as próprias mãos. Clientes habituais, comerciantes vizinhos e até mesmo entregadores que passavam pelo restaurante sussurravam seu nome com uma mistura de respeito e medo. Tom, enquanto isso, continuava trabalhando como se nada tivesse acontecido, preparando os pratos com sua eficiência habitual. Mas seus olhos estavam constantemente atentos a cada movimento do lado de fora. Os 3 homens humilhados não eram mais vistos no bairro. Seus amigos e colegas tinham ouvido o que acontecerá e os alertaram. O cozinheiro não era um homem comum. Um deles tentou voltar, cheio de arrogância, mas ao se aproximar do restaurante, viu Tom fechando o caixa com um movimento preciso e metódico. Os músculos de Tom estavam tensos, seus olhos penetrantes. O homem recuou instintivamente, paralisado por um medo visceral. Tom não disse uma palavra. Deixou que seu olhar, sua postura e seu medo fizessem o trabalho. Esse silêncio era sua melhor arma. Cada movimento, cada gesto, cada simples linguagem corporal bastava para lembrar a todos que o homem à sua frente havia sido moldado pela guerra e pelo treinamento militar. Lá dentro, Emily olhou para o marido com uma mistura de admiração e medo. Eles nunca te viram assim, murmurou ela. Tom assentiu levemente com a cabeça, sem desviar o olhar da porta. Eles não sabem com quem estão lidando. Estão descobrindo agora, mas é tarde demais. Alguns dias depois, a notícia se espalhou. Vizinhos, comerciantes e até mesmo alguns veículos de comunicação locais vieram pedir entrevistas ou simplesmente ouvir a história. Todos estavam fascinados por essa mistura singular de gentileza e força, por esse contraste entre o cozinheiro simples e o guerreiro formidável que ele fora. Tom sabia que seu passado jamais seria esquecido, mas ele não precisava provar nada, sua reputação estava se construindo sozinha. Os homens humilhados, por sua vez, agora mantinham distância. Haviam aprendido a respeitar um poder que não conseguiam compreender nem confrontar. Para Tom, essa vingança não era apenas física. Era mental, silenciosa e muito mais eficaz do que qualquer confronto direto. O medo que ele inspirava era suficiente para proteger sua família e restaurar a ordem ao seu redor. Ele havia redescoberto, sem querer, uma parte do homem que fora durante a guerra, mas desta vez, usou-a para proteger, e não para destruir. A vida no restaurante voltou ao normal, mas Tom sabia que precisava permanecer constantemente vigilante. O mundo exterior ainda podia testar sua paciência e força. Mas agora, qualquer um que ousasse ameaçar sua família descobriria que por trás do avental se escondia um guerreiro cuja reputação era inquestionável. Passaram-se algumas semanas desde o incidente. O bairro havia mudado. O respeito por Tom Bennett era palpável em cada olhar e em cada sorriso trocado. Rumores sobre o chefe guerreiro circulavam por toda parte, e ninguém mais ousava perturbar a paz de seu restaurante. Tom continuava trabalhando com o mesmo rigor, preparando seus pratos com precisão, mas havia encontrado uma calma interior. Cada gesto de corte, cada molho fervendo, cada prato servido se tornava para ele uma forma de meditação, uma maneira de canalizar o homem que fora um dia para servir o homem que queria ser agora. Emily, de pé ao lado dele, olhou para ele com ternura. Você fez a coisa certa, disse ela certa noite, quando estavam fechando o restaurante. Mas como você consegue se manter tão calmo depois de tudo isso?
Tom sorriu levemente, com os olhos fixos nas chamas do forno. Porque eu sei que o que importa agora somos você, nós, e este restaurante. A guerra ficou para trás, mas o que aprendi me ajuda a proteger o que amo. Até mesmo os 3 homens humilhados haviam desaparecido do bairro, lembrando-se de cada gesto, cada olhar e da precisão silenciosa de Tom. Eles entenderam que haviam despertado um homem que jamais se intimidava, mas que usava sua força apenas para proteger aqueles que amava. Para Tom, a guerra e a violência eram coisas do passado. Ele não vivia mais para lutar, mas para a vida simples que escolhera, para o amor por Emily e para a alegria de alimentar os outros. Cada sorriso de um cliente, cada agradecimento dito em seu restaurante, se tornava uma vitória silenciosa. Uma lembrança de que a paz que conquistara era agora mais preciosa do que qualquer medalha. E na recém-descoberta calma do restaurante, Tom Bennett, o cozinheiro discreto de olhos gentis, caminhava ereto e orgulhoso, sabendo que o guerreiro que um dia fora continuaria a viver dentro dele, mas apenas para proteger aqueles que amava. A paz era frágil, mas desta vez era tão forte quanto ele.